você pensa que futebol é aquilo que acontece no campo, você não imagina o que acontece nos bastidores. Aqui no Na Meiuca é só resenha, bate-papo, informação, tudo aquilo que a TV não mostra. Imagina um clube quebrado, desacreditado, vindo de um rebaixamento histórico. Agora imagina esse mesmo clube, poucos anos depois, se tornando uma das maiores potências financeiras e de mercado do futebol brasileiro e mundial, conquistando até o Mundial. E essa não é uma história comum. Não é uma história, viu? Não é uma história comum. Bora lá compartilhar? E quem foi a mente por trás dessa transformação está aqui, nessa mesa agora. Muito obrigado pela presença, Luiz Paulo Rosenberg. Privilégio estar com vocês ainda por cima para falar de um tópico tão agradável como o Corinthians. É realmente uma tarde bem passada. Ai, que gostoso. Seja muito bem-vindo ao Na Meiuca Obrigado. Podcast. E antes da gente entrar nesse assunto, falar do futebol, falar dos bastidores, resenha, vamos agradecer os nossos parceiros. A gente tem a Trihard Sports, que tem um cupom de desconto de 15%. Só você colocar ali no cupom Na Meiuca que você tem 15% em qualquer material. Se quiser comprar sua camisa do seu time de coração, que eu acho que é do Corinthians, que você está acompanhando a gente, deve ser. Só acessar o site e adquirir o material. Compartilha Cast, o nosso podcast que você adora, que compartilha histórias. Só acessar lá no YouTube e acessar o nosso parceiro, Natação Criativa, que foi premiada com o melhor podcast na seção de esportes no ano passado. Acesse o YouTube e também assista os canais da Natação Criativa. A Flote, materiais de natação. A Raizo, metodologia de natação, trabalhando gamificação dentro da borda da piscina. E aí, Vivian, o que a gente tem para hoje? Pois é, Renato. Tá preparado, Rosenberg, pra gente falar do que a gente mais gosta, que é do Corinthians? Isso. Mesmo passando pelo que a gente tá passando ali, com muita dor de cabeça, muita dor no estômago, né, Renato? Então, bora lá. Quero já te perguntar, porque você já não está na frente do Corinthians há bastante tempo. E aí, pensa em voltar a ajudar o Corinthians de volta ou a gente vai ter que continuar sofrendo aí com o Corinthians mais um monte de tempo? Não, veja, eu acho que tem os profissionais do futebol, que o Brasil tem até um grupo muito bom, muito bem formado, e tem os cartolas. O cartola é alguém que abre mão temporariamente da sua atividade profissional e vai ajudar o clube. Eu fiz isso por 5 anos. Me compliquei todo na parte profissional, mas foram os melhores 5 anos da vida. Agora, eu já estou mais obsoleto. Quer dizer, eu agora sou bom para ver o jogo, para torcer, para ir ao estádio. Mas eu acho que essa moçada que está chegando é muito qualificada. E não precisa mais o cartola ser técnico, como foi a sorte que eu tive de chegar no momento em que o Corinthians pôde fazer essa virada de Série B para campeão mundial, com a Arena Ronaldo e o CT maravilhoso que a gente conseguiu fazer. Então, eu acho que agora é assim, a gente precisa cartolas maduros, honestos, que sirvam ao clube e não dele, e cada vez mais reforçar o time permanente, profissional, técnico do clube, para dar continuidade como em qualquer empresa. Como você disse, Luiz Paulo, quando você chegou, o Corinthians estava ali passando pelo rebaixamento, poucos aceitariam esse desafio, não era um desafio fácil. Qual foi o seu primeiro diagnóstico quando você chegou no clube? Que ninguém tinha coragem de admitir naquele momento. O que você viu? Ele falou, não é possível que isso está acontecendo aqui dentro. Olha, tem situações em que o quadro é muito ruim e caminha para a terminalidade. Mas tem outros em que ele é muito ruim porque estão fazendo tudo errado. Isso é uma delícia, porque não tem como ser errado. Não precisa fazer o certo, para de fazer o errado, que você já vai colher frutos. Eu acho que era exatamente essa situação, né? A gente tinha um presidente que por muitos anos foi grandioso, que se entregou, se dedicou ao Corinthians, mas não dá. Depois de um certo tempo tem que ter renovação. Se não tem renovação, é coisa esclerosa. Você começa a fazer alianças por baixo, surgem as agendas ocultas.
Então, era um momento em que o Corinthians precisava de uma mudança, precisava uma mão firme no futebol, precisava cuidar do dinheiro com um pouco mais de competência. O Andrés encarnou muito bem esse novo momento, jovem, participante do Corinthians, tendo, vamos dizer, uma situação financeira que permitia a ele se dedicar como ele se dedicou ao clube. E eu me lembro, eu fui eleito conselheiro quando, em 97, o Corinthians estava numa situação parecida, eu e mais 3 colegas fomos chamados, criamos um grupo de apoio ao presidente, trouxemos o Banco Excel para patrocinar, e ali a gente teve um poder muito, muito forte. A despesa do futebol nós tínhamos que autorizar, não era o presidente. E damos a virada. O Corinthians quase caiu para a Série B lá, não, graças a Deus não, mas fomos campeões paulistas logo em seguida, brasileiro. E aí me elegeram conselheiro, sempre por voto direto. É uma coisa que eu respeito muito. E quando eu fui chamado era Mário Gobi e Andrés chefiando uma revolução, eu aderi e tentei engajar todos os economistas, conselheiros, etc., para perceber a gravidade do momento e a necessidade do apoio. E fomos bem-sucedidos. A eleição indireta ainda do presidente, a mais mandato tampão, porque o do Alib renunciou, ganhamos por poucos votos, acho que uns 15, 16 votos. E aí, para mim, acabou. Cumpri meu... Vai lá, André. Acho que passou uns 30 dias, no máximo. Ele me chama lá no Parque São Jorge. E ele estava assim, em cima dos números financeiros, né? Arrancando os cabelos, chorando, e dizendo, olha o que eu encontrei aqui. Aí eu disse, Andrés, se os números não fossem assim, nós não estávamos aqui. Estaria só... É claro que nós só estamos aqui porque houve uma crise tão grande que precisou fazer uma revolução. Então, sossega, nós vamos sair dessa. E aí teve esse aspecto muito, eu acho assim, emocionante. A nossa Série B foi diferente de todas as outras Séries B. Teve lances assim incríveis. A Globo, sabe qual é essa? Transmite show. Veio para nós e disse que ia cortar a anuidade pela metade, que é uma coisa justa, porque o que vai subir tem que ganhar. Eu falei, aqui não. Não, como aqui? Não, a minha você não corta. Aí entramos numa briga, isso só ia começar em maio com o Brasileiro, briga feia, com um cara competente, o Marcelo Pinto Campo é um avião, né? E aí encontramos uma coluna do meio. Eu disse, olha, vamos fazer assim, eu não quero que você me pague, eu quero que teu patrocinador me pague. Então vamos fazer um contrato de risco. E criamos lá uma regra que, dependendo da audiência que os jogos do Corinthians conseguissem, a remuneração variava. E ele ficou contente, eu fiquei contente, combinamos de todos os sábados passava jogo do Corinthians. Nunca teve isso. Todos os sábados, virou o programa da família, tinha o domingo para comemorar, porque a gente não perdia nada, era um negócio assim grandioso. E imagine você, o Corinthians ganhou mais do que o Flamengo na Série A naquele ano. Onde o Corinthians aposta no torcedor, ele se dá bem. Onde ele aposta no Cartola, às vezes a coisa não funciona. Então, essa experiência foi muito marcante, porque ali perceberam que tinha um Corinthians novo. Era o time mais visto na televisão no Brasil. Era um time que estava gerando receitas inéditas. Por exemplo, essa moda de vender uniforme todos, fomos nós que começamos. O sócio-torcedor eletrônico, muita coisa que a gente inventou, né? Mas eu acho que assim, a pedra de toque
da virada, o mundo percebeu que tinha um novo Corinthians, quando esse time de Série B consegue contratar o Ronaldo. A vinda do Ronaldo foi tão emblemática e foi assim, aquela tempestade perfeita, né? Porque ele estava desacreditado, tinha uma proposta forte da Arábia Saudita e o Flamengo dava tão certo que ele iria que nem fez proposta. Ele lá treinando no campo dos homens, ninguém fazia proposta. E a gente disse, não, vem para cá, porque o Mano pediu. Muita gente pensa que foi golpe de marketing, mas nada, foi futebol mesmo. Conta pra gente como que foi o dia, o momento. Essa é inesquecível. Essa é muito linda. É muito linda pelo seguinte, porque eu briguei com o empresário dele, Fará, um MBA, né, em Chicago, um cara muito bom, porque a gente tinha uma divergência de valor. E a minha tese era o seguinte, olha, o máximo que o Corinthians paga é 400 mil. Ele queria 2 milhões. Eu falei, se vocês são bons mesmo, se você vai dar essa virada, você vai fazer tudo, eu faço um contrato de risco, como eu fiz com a Globo. Eu vou dar propriedades que eu não uso para você, você fica com 80%, eu com 20%. E seja o que Deus quiser. Se ele brilhar, muito bem, se não... E essa discussão foi indo, né? Até que chegou num impasse. 80% das coisas estavam resolvidas, mas tinha 20% que não está. Aí marcamos um café da manhã, no dia seguinte daquela festa que a CBF faz quando acaba o Brasileiro. E lá no Rio, né? No Rio. O Andrés tinha ido na festa. Eu peguei o voo das 6 da ponte aérea para ir para lá. Combinamos tomar café da manhã. O Fará, esse assessor, o gordo, o Delfim... Opa! O gordo mais forte apareceu. O Andrés e eu. E foi muito legal, porque eu cheguei mais cedo, né? O Andrés estava hospedado lá. E eu tive que botar a porta abaixo, porque ele não acordava. O Andrés estava dormindo e ele lá... Ele abre com aquela cara, a porta, o que você está fazendo aqui? Eu falei, porra, eu te falei que nós temos café da manhã com o Fenômeno, pô. Ele disse, Luiz Paulo, da casa do Fenômeno para cá deve dar 1 hora. Para ele estar aqui às 8, tem que acordar às 7. Sabe quantas vezes na vida ele deve ter acordado às 7? Nunca. Então fica calmo. Eu falei, não, calma, não. Vamos pro chuveiro, toma banho. Aí ele foi e tal. Descemos 5 para as 8. 8 em ponto ele entra. Os dois. Senta, assim, ainda estava um ambiente meio formal. E eu começo a me pegar a tapas com o Fará, né? E estava nesse clima, o Ronaldo fala para o Andrés, vamos fumar um cigarro. E saíram os dois. Aí ficaram fora, não levou 5 minutos. Voltaram, sentaram, vamos continuar. Ele disse, para. O Ronaldo vira para o Fará e diz, faz como o Corinthians quer. Eu vou para o Corinthians. Olha, estou toda arrepiada aqui. O Andrés começou a chorar. Ele não se conteve. E foi assim, imagina, acho que nunca mais teve um evento tão marcante, né? Quer dizer, o time da Série B traz o maior goleador que a seleção brasileira tinha tido até então. E o que eu acho assim, porque eu confesso para você, eu não gosto muito de futebol, não. Eu gosto do Corinthians. Sabe, se você me diz, olha, vai ter um jogo amistoso do Corinthians, ou um jogo de seleção brasileira, claro que eu vou preferir o Corinthians. Então, eu não fazia muita ideia de quem era Ronaldo. Não acompanho futebol lá fora. Mas estava fazendo, tinha a ordem do Andrés e do Mano, vamos trazer o homem aí. Todo quebrado, todo gordo e tal, mas vocês querem, vamos que vamos. E tinha o assessor de imprensa, o Prado, quando ele soube que eu comecei a negociar, porque foi aberta essa negociação, nós não escondemos. Ele me disse, Paulo, você vai fazer uma revolução nesse clube. Vai ter antes e depois do Ronaldo. Que é para o gordo acabar e fim de carreira. Tem coisa... Ele disse, você não sabe onde você está metendo a mão. Isso aqui vai dar coisa. Vocês de imprensa ficam fazendo caramba. Bom, acabamos o café
E o Fará tinha ido com o carro junto com o Ronaldo. E aquele Hotel Novo Mundo tem aquela entrada gostosa para cá. Nós paramos lá enquanto o Mano Brice ia buscar o carro deles. E estamos lá sentados, de repente eu vejo sair assim, de dentro do hotel, um garoto, 40 anos, 45 no máximo, blusinha polo, azul clara, calça jeans toda de marca, sapatinhos, assim, um verdadeiro manequim ambulante, né? Puxando uma malinha Louis Vuitton, e ele começou a olhar e dizer, Ronaldo. Eu falei, o que é isso? Ele veio assim e disse, posso tirar uma foto? Eu falei, foto, me dá a máquina que eu vou tirar para você. Ele foi, abraçou o Ronaldo, eu fui tirar a foto assim, estou focando, começa a escorrer lágrima do cara. Eu falei, que é isso? Ele disse, não, olha só. E aqui levantou a camisinha, Ronaldo Forever tatuado. Falei, cacete, o que está acontecendo aqui, né? Aí tirei a foto, eu falei, agora vem cá, você é São Paulino, né? Ele disse, como é que você sabe? Deixa pra lá. Você é São Paulino? Sou São Paulino. E deve ter um bambizinho em casa já. Tem 5 anos, né? São Paulino, roxo. Eu disse, ok, então eu vou te contar, você vai ser a primeira pessoa no Brasil a saber. O Ronaldo foi contratado pelo Corinthians. Ele me olhou, disse, eu sou corintiano e daqui a 2 horas o bambizinho também. Eu falei, cacete, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? E aí foi esse turbilhão que você viu. Mas por que eu chamo da tempestade perfeita? Porque ele jogou muito mais do que nós imaginávamos que ele jogaria. A torcida gostou dele muito mais do que era imaginável, mas o mais incrível, ele pela primeira vez se apaixonou por um clube. Porque como ele saiu daqui, moleque, pegava aqueles times europeus, então é profissional. De repente, aquele alambrado cai no jogo com o Palmeiras, mudou a vida dele. E te digo, mudou para sempre. Porque ele nunca mais deixou de ser corintiano como a gente gosta. Ele já estava aposentado. Ele vinha... Teve um jogo importante, era da Libertadores, e ele avisou, não vai dar para ir que eu tenho um negócio sério para fazer. Eu disse, tá bom, não tem problema nenhum. No Pacaembu, você vê pela televisão quando der. Tudo bem. Perdemos o primeiro tempo, mas assim, jogando tão mal quanto a seleção brasileira ontem. Então, não, um negócio assim, vergonhoso. Você sabe que o cara saiu de casa, ele mora lá perto, veio com o carro passando por cima da calçada, porque estava tudo bloqueado, entrou no vestiário, mas deu um esporro na turma. Vocês não merecem essa camisa. Aqui é Corinthians. Eles voltaram a virar no jogo quer dizer, esse tipo de comportamento. Então, o que se acaba vendo confirmado é o seguinte, é uma mina de ouro de emoção que existe lá embaixo. Se você vai cuidar do teu rabo, dos teus interesses, das tuas prioridades, da tua eleição, do raio que seja, aquilo fica embaixo da terra. Tem um ou outro que consegue pegar uma pepitazinha. Agora, se você diz, não, meu amigo, eu vim aqui para servir, eu vou fazer acontecer não só o que ela quer, mas o que eu sou capaz de adivinhar que ela vai querer. E aí é um negócio, assim, realmente, acho que a coisa mais emocionante que pode ter na vida é isso. Quando o Ronaldo vem, o Palmeiras tinha até sido campeão, mas ninguém mais noticiou nada do Palmeiras. A gente consegue ofuscar aquele título do Palmeiras, porque só se falava de Ronaldo na televisão. E você já começou com uma história do Ronaldo. O que mais tem de história aí guardada que você lembra que foi marcante? Do Ronaldo? Tem muitas, mas a que eu acho mais engraçada eu fui no treino, acabou. E ele me disse, Paulo, você tem alguma coisa para fazer hoje à noite? Eu falei, não, por quê? Ele disse, vem comigo numa reunião. O que houve? Não, estou me oferecendo um investimento
E é gente muito graúda e eu não sei fazer as contas. Pô, não tem problema, vamos juntos. Também morava perto dele. Falei, eu passo aí na tua casa, era 9 horas, 8 horas, eu passo aí, vamos. Aí vim, ele ainda fez vir um carro atrás com segurança, just in case, fomos os dois. Aí era lá na Vila Nova Conceição, naquela Praça Coutinho lá, e estava de noite, a gente conversando, quando eu vi, eu estava perdido, estava lá dentro, mas não achava o diabo da praça. Aí eu vi, na esquina tinha um boteco, eu parei, falei, Ronaldo, pergunta para o cara onde é a praça tal. Ele baixou o vidro, botou a cara para fora. Por favor, onde é? O cara... Quem? Você? Aqui? Meu Deus. Levantou o vidro. Para naquela outra. Ele pergunta a você, pô. Toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa aqui em São Paulo, é assim que acontece. Quer dizer, ele era capaz de qualquer coisa pelo bem do Corinthians. Teve uma vez que a gente tinha treino e o Mano não brinca em serviço, né? Aliás, eu acho que é o técnico menos reconhecido, né? Porque o que ele fez pelo Corinthians, ele realmente transformou um time de Série B em campeão mundial, porque o Tite pegou o time pronto e fez parecido com a seleção brasileira, mas deixa para lá. Mas era duro, então tinha um treino, era véspera de jogo, e o patrocinador, que era a Perdigão, ela estava fazendo o evento do ano de todos os funcionários, um parque todo que eles alugaram, e disseram, pô, a gente queria mostrar o Ronaldo, vai ser uma motivação. Eu disse, pô, Ronaldo, você está na outra ponta da cidade, não vou fazer ele perder. Eu falei, pô, Ronaldo, ele disse, bota um helicóptero, que eu termino o treino, vou me vestindo dentro do helicóptero, faço o evento e volto. É assim ele fez. Sabe, é coisa que não tem nada a ver com dinheiro, muito menos com ganhar fama. É realmente a Tigrada merece. A gente podia ter um novo Ronaldo, né? Não só para o Corinthians, mas também para uma seleção brasileira. Porque eu fico pensando, podiam dar um Monjaro para o Ronaldo, que mesmo ele, com a idade que ele tem, ele ia fazer a história na seleção, porque realmente está complicado, né? Está complicado, está muito complicado. A gente nem queria entrar já para a seleção, mas que é uma vergonha... Infelizmente, né? Não sei se a gente continua. Mas vamos gravar um episódio só falando de seleção. Eu queria aproveitar e te perguntar, logo depois que o Ronaldo veio, logo com todo esse movimento, foi quando vocês começaram o movimento de construir a Arena Corinthians? Ou não? Ainda teve um bom caminho para chegar lá? Olha, nós levamos 2 anos. Por quê? Porque assim que eu fui para lá, eu conversei com o Andrés e falei, olha, a nossa missão principal, porque tirar da Série B era óbvio, mas fora do campo, a nossa missão principal é ter casa. Não tem cabimento o clube mais incrível do país. Tem 100 anos e não tem casa. O Santos tem, o Palmeiras tem, já está na segunda. O São Paulo pensa que tem, quer dizer, todo clube de alguma forma procurou resolver esse problema. E o André disse, carta branca, foca nisso, faz tudo que for preciso. E o secretário de Esportes de São Paulo era o Walter Feldman, que é médico, foi aluno do meu pai, eu conhecia desde... Falei, ótimo, vou negociar com ele. Primeira semana pedi uma entrevista, sentei lá e expliquei, falei, olha, precisamos de casa, vamos privatizar o Pacaembu e vem para nós, porque quem mais vai querer? Se o Santos quiser também, a gente faz alguma parceria, mas o Palmeiras está construindo a arena nova dele. São Paulo acha que o Panetone é o que há. Quem está faltando em Clube Grande? O Santos? O Santos, tá bom. Está lá na Vila Belmiro, que ele gosta muito e que a torcida, vamos dizer, os cartolas são todos de lá.
Aí ele disse, tudo bem. Falou, mas como que você quer fazer? Eu falei, não, nosso arquiteto, contratei, ele fez um projeto muito bacana. E não está pronto o projeto, vai ter um anteprojeto. Ele disse, vem me mostrar então. Falei, ótimo, marquei daí a 15 dias, fazer a apresentação do projeto. É o mesmo que fez a Arena, o Aníbal Coutinho. Tinha feito um projeto lindo, porque ele pegava o Pacaembu e aprofundava o gramado. Você lembra que ele tinha aquela área de atletismo? A gente afundava aquilo e criava um anel a mais. Então tinha um anel de camarote, um anel de numerado e 2 anéis populares. Um trabalho belíssimo, preservava todo o exterior. E Gustavo, não lembro bem, mas alguma coisa com 120 milhões. Mostrei para o secretário, disse, bonito e tal. Vamos pensar. 15 dias depois ele me chama. Ele disse, vamos fazer uma reunião. Eu quero te apresentar uma solução. Tá bom. Cheguei lá na solução, era o mesmo pessoal da outra, os assessores dele, com a gente, mas tinham 2 engravatados. Eita, que é isso? E uma apresentação montada. Aí ele fez a apresentação e, caramba, aquilo era um Pacaembu. Tinha nada a ver com o homem, praticamente demoliu e começou de novo. Pô, bonito. Aí o secretário pergunta, e quanto vai custar? Acho que falou 300 milhões, uma coisa assim. Aí eu disse, olha, 120, eu fiz as contas, eu banco. 300 não dá. Então, é muito grande para o meu bico. Então vamos pensar. Passaram mais uns 15 dias, o secretário chama de novo. Aí, jabuti não sobe em árvore, né? Está lá é porque alguém pôs. Fui para a reunião, mesma escalação. Só que dessa vez o tal do Dr. Martins, da Odebrecht, levou um data show. Cara, o Pacaembu abria, fechava, entrava caminhão por baixo, saía satélite por cima. Uma loucura. Aí, todo mundo maravilhado. E o secretário pergunta para ele, e como estamos? E o cara com a cara mais limpa do mundo diz, não sei, o Corinthians não se manifestou. O secretário pergunta, que diz o Corinthians? Eu falei, o Corinthians pede desculpas, porque eu pensei que eu tinha sido cristalinamente claro na última reunião, mas eu corrijo. Doutor Martins, o senhor pega esse projeto, enfia naquele lugar e vai ver a sua mãe na zona. Eu fui claro agora, secretário, em relação à posição do Corinthians. Agora já sabemos qual é a posição do Corinthians. Aí me enrolou mais um tempo, aí veio com a história de que precisava aprovar uma lei na Câmara. Coitado, não sabe fazer conta, porque a Câmara era majoritária corintiana. A gente aprovou o projeto na Câmara com o pé nas costas. Agora vamos. Não, mas veja bem, a comissão de apoio, os defensores do bairro do Pacaembu, como é que... E o tempo passando, aí ele, acho que depois de um ano, ele vem para mim e diz, olha, não vai dar. A pressão política, desembargadores, deputados, no entorno do estádio, nunca vai permitir. Então, acho bom você procurar outro lugar para fazer teu estádio. Aí começa a procurar. Tentei pegar o Play Center. Tudo era muito caro, não sei. E a gente tinha o terreno de Itaquera. Ele tinha sido concedido por Corinthians por 50 anos. E estava lá... horrível como centro de treinamento, chuveiro de água fria, mas estava lá. Aí, bom, então vamos fazer lá. E fizemos nosso projetinho.
estamos com o projeto pronto, bam, estoura a bomba. O Morumbi não vai mais ser o estádio, o São Paulo brigou com a CBF, a FIFA não quer mais saber. Para a Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo. Veio uma pressão em cima do Corinthians, dizendo, não, o estádio vocês têm que ser abertura. Eu mostrei o estádio, disse, não, assim não dá. Foi como não dá? Não, tem que crescer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, cara, eu vou suar aqui para pagar isso, eu não tenho mais dinheiro. Aí eles inventaram lá uma regra em que eu pagava o que estava programado no projeto original e a prefeitura dava uns títulos de estímulo à construção no valor complementar. E por isso que, por exemplo, você já reparou a maluquice que é o corredor que nós temos no lado oeste? Mas nem shopping center tem corredor daquele tamanho. Por quê? Porque é o seguinte, no jogo de encerramento da Copa do Mundo, tem 3 chefes de Estado, no máximo. O do hospitaleiro, o do que chegou na final e do outro. No caso da abertura, para ficar bem com o povo, chegam uns 30, 40. Então, você precisa ter não só os camarotes para ele, mas para fora a segurança desses caras. E assim, levam 20, 30. Então, teve que fazer isso, teve que criar mais um andar de garagem. Mas aí ele ficou monumental como você está vendo. E se você me pergunta, imagina, eu não consigo ir na arena sem chorar, porque eu lembro todo o sacrifício, todo o trabalho que foi chegar nisso. Mas eu não consigo passar no Pacaembu e não dizer que Perder, merda. né? Como pode, sabe, um governo ser tão desligado da vontade do povo? Você tem um estádio que tem uma linha chegando pela Consolação? Tem Consolação, tem lá em cima na Doutor Arnaldo e tem lá pela São João, lá embaixo, na Marechal Deodoro. E tá para quê? Tá para fazer amistoso entre a segurança da Nestlé contra o almoxarifado da Odebrecht. Fizeram um edifício monstro que eles não terminam. E está inutilizado, né? Total negócio. Mas o clube lá atrás, vocês viram? O da Sociedade Amigos, foi totalmente reformado, maravilhoso. É sempre a mesma história. A elite sai ganhando em qualquer jogada e você que tente cuidar do povão. Paulo, nesse projeto inicial, diziam as más línguas que o gramado era para ser preto e branco. Era mesmo? E por que não foi? E ainda dá para ele ser preto e branco? Olha, quando veio a grama artificial, aí ficou muito fácil. Eu estava seduzindo alguns pesquisadores da a Luiz de Queiroz, aquela escola de agronomia de Piracicaba, para desenvolver uma vez. Pô, Luiz Paulo, vai precisar muita geração para fazer. Mas o nosso assessor jurídico, o Santoro, cortou o meu barato, porque ele disse o seguinte, a FIFA proíbe, estádio de futebol tem que ser gramado verde. O que a FIFA tem que se meter na cor do meu gramado? Mas mas hoje, se a gente fizesse uma pressão, tecnicamente, é só fazer a grama pintada de preto. Seria tão bonito. Eu acho que a gente devia escrever aqui nos comentários. Gramado da Arena Corinthians tem que ser preto e branco. Tem que ser preto e branco. Mas conta também sobre os vidros verdes que você proibiu. Essa foi muito engraçada. Você sabe dessa, Renato? Essa é novidade. Essa é muito engraçada, porque algumas das decisões da Arena, o Corinthians não delegou para construtores. Nós é que vamos decidir. Então, o ar-condicionado, a segurança, tudo a gente... acabamento de banheiro. E, entre as coisas, obviamente, escolha de material de fachada. Então, quando chegou na hora, veio o Odebrecht. Eu estava lá no Parque São Jorge.
Vamos começar a encomendar os vidros, legal. A fábrica muito boa, tal, corintiano, e tá tudo certo, bem dentro do orçamento, tá bom. Nós só viemos te trazer a amostra para você aprovar. Um naco de vidro desse tamanho verde, cara, mas mais verde que a camisa do Palmeiras. Eu falei, não, deve ser pegadinha, né? Falei, cara, o que é isso? Aí ele me disse, tudo bem? Eu disse, não, cara, tudo mal. Eu não levei 100 anos para dar para o meu povo a terra deles para fazer a fachada verde. Eu disse, mas Luiz Paulo, no Brasil, o vidro dessa grossura só pode ser verde. Eu falei, e onde que ele não é verde? Na Bélgica. Eu disse, então pega o avião, vai na Bélgica, compra isso aí. Eu vou economizar no resto. Mas o que você tem na cabeça? Que você trabalha com o Corinthians e acha que você pode me propor uma fachada verde? E assim foi feito, e aquela beleza que você conhece. A gente é muito chato com essas coisas. A outra maluca é a altura do gramado. Do estádio, né? Do estádio. A gente já estava construído o gramado não, mas a terraplanagem estava concluída. E eu tive que fazer uma reunião com o arquiteto, e ele ficava projetando as coisas. Aqui no cantinho estava 783, o negócio. Virava, eu pensei que era a numeração das transparências dos slides. Não, era sempre o mesmo. O que é 783? Eu sou ignorante. É a altura em relação ao mar em que está o estádio. Eu falei, onde que é isso? Ele falou, medido no gramado. Quer dizer que se você passar o trator e tirar 5, 6 metros, vai ser 777? Ele disse, isso aí. E por que você ainda não contratou os tratores? Ele disse, você está louco, está feito. Eu disse, não está feito. A gente saber para o resto da eternidade que nosso estádio está no 777 tem valor que você não sabe computar. Olha, então, sabe, essas coisas. Eu não sei se você lembra, a festa do centenário, ela teve 2 momentos. Primeiro, começou o ano do centenário, ou seja, em setembro de 2009, nós começamos a criar coisas. Você tinha nas esquinas bandeiras com o pessoal... E aí foi coisa atrás de coisa, lançar produto. E na noite do aniversário, foi a maior loucura que a gente já viu, porque naquele tempo, hoje, graças a Deus, está revogado, mas naquele tempo, no Anhangabaú, era proibido ter festa. Acho que foi um jeito de tirar o PT, que gostava de fazer festa de lá. Isso acho que vem desde a ditadura. E está proibido. E eu fui falar com o prefeito, e ele disse, não, essa você não vê que você não vai levar. Eu falei, não, que você vai me deixar fazer a festa, eu já não estou mais discutindo. Eu preciso que você me deixe colocar uns balões do patrocinador, porque como é que eu vou pagar uma festa desse tamanho? Você é louco? Aí, conversando com jeito, ele aprovou. Eu nunca vi um negócio desse. Você tinha 120 mil pessoas numa quarta-feira à noite, ouvindo discurso, tocando um sambinha, não tinha nenhum grande conjunto, só pelo prazer de estar junto, dizendo, temos 100 anos e está contratado o nosso estádio. Sabe, por isso é que eu acho, falam muito de como o Corinthians enriqueceu. Realmente, a receita multiplicou por 6 nesse período. Mas o que multiplicou por 1000 foi a autoestima, o orgulho do corintiano, a satisfação de ver que, é assim que eu quero que seja o Corinthians. Claro que eles vão reclamar quando a gente perde, mas essa sensação de que estou deixando o meu filho com a babá que eu queria é muito importante para a turma. E você falou do centenário, você pagou uma dívida no centenário com o Rio Rivelino, porque você queria colocar a estátua dele ali na Zona Oeste, ali, não conseguiu colocar no setor Oeste, pagou a dívida com ele, e também tinha uma que no título do Corinthians ele ia aparecer e não deu certo, né? Essa para mim é uma história triste, porque eu, como eu sou velho, eu vi Rivelino
do primeiro jogo até ir embora. E é assim, 10 anos. 10 anos dando tanta alegria, sendo, sabe, um jogador tão único. Ele é da estirpe do Maradona. E sair do Corinthians, não só sem ser campeão, mas rechaçado por causa daquele maldito último jogo com o Palmeiras, que aquilo me corroía. E aí, em 2011, quando começou o Campeonato Brasileiro, parecia evidente que nós íamos ser campeões. Estavam tão melhor do que todo mundo. E então, eu consegui na CBF que eles, sem divulgar, registrassem o Rivelino como jogador do time profissional. E imaginei, né? Se a gente consegue ser campeão um jogo antes, ele entra no último minuto, ninguém vai saber, levanta a taça e diz, só aqui, cambada, sou campeão pelo Corinthians, assim. E foi um negócio muito bonito, foi indo, tudo bem. Aí, o penúltimo jogo do Campeonato 2011 foi contra o América. O América estava desclassificado e o mando era dele. Então, o Andrés me deu a maior força. Ele foi para Belo Horizonte, sentou com o presidente do América e disse, quanto você vai faturar aqui de ingresso? Eu disse, se eu pegar 200 mil é muito, o time já está desclassificado. Então, vamos fazer o seguinte, você joga em Uberlândia, eu pago a lotação do estádio por 1 milhão e banco todas as despesas. O outro sorriu daqui até aqui e falou, pô, ainda estou em Minas Gerais, né, Uberlândia. E o jogo foi para lá. Olha, foi um dos jogos, das torcidas mais espetaculares que eu já vi, porque você sabe, aquele Triângulo Mineiro, Uberlândia, eles são paulistas. Eles fingem que são mineiros, mas é tudo paulista. E se é paulista, é corintiano. Imagina o que era para eles poder ver o dia em que o Corinthians vai ser campeão brasileiro. Em Uberlândia. Então, a cidade se engana, era branco e preto para tudo quanto é lado. O Tite todo treinou. Olha, a gente se preparou para aquele jogo para ser realmente a final. Não era a final. Nós precisávamos só empatar para ser campeão. Mas tinha o último jogo, que era com o Palmeiras. Então, sabe, eu já fui com faixa de campeão, cara. Cara, futebol nós perdemos de 1-0. Perdemos de 1-0. Eu não conseguia acreditar. Eu falei, caramba, 38 jogos, tudo dando certo. Chega aqui, melou. Aí o Andrés me disse, você não vai ser louco de querer botar ele no jogo decisivo, porque se o Corinthians não for campeão, vão dizer que ele é pé frio. E aí nós perdemos a oportunidade de homenageá-lo. Mas Deus é bom pai. Você sabe que a inauguração da Arena, nós fizemos trazendo todo mundo que já jogou pelo Corinthians, montávamos times de 11 para jogar 10 minutos cada tempo, um contra o outro. E, claro, no primeiro jogo, pusemos o Rivelino. Então, eu jogava Corinthians de branco, Corinthians de preto no uniforme. E estava lá o Rivelino no time de preto, gente jogando. E eu avisei o goleiro do time de branco. Falei, se ele chutar, você nem vai na bola, porque eu quero que o primeiro gol seja dele. Não, fica sossegado, claro, todo mundo quer isso. Cara, não é que o time branco toma um pênalti? Falei, puta, vai bater um pênalti. Não tivemos, trocamos a camisa dele. Ele foi pro time branco, bateu, o goleiro não se mexeu, então o primeiro gol da Arena é do Rivelino, que acho que é um troféu de vida paga. Não vai nunca pagar, mas pelo menos ele sentiu que, estamos com você. Ô, Rosenberg, você ainda vai na Arena Corinthians assistir jogo, ou agora, nesse momento, porque o Corinthians está complicado ali? Veja,
para mim, o Corinthians perder ou ganhar não faz a menor diferença. A única diferença é que eu fico feliz ou triste, mas gostar dele é do mesmo. Sabe que eu tenho um problema, eu detesto discutir futebol. Eu tive uma namorada linda de morrer, mas cada vez que a gente se encontrava, eu queria dizer se o ponta devia entrar aqui, se não devia era melhor botar um meia aqui. Eu não tenho. Sabe, porque para mim, o jogo vem de Deus. Então, eu converso sobre como é que arruma dinheiro, como é que faz isso. Mas na hora do jogo, é um negócio meio bíblico. Eu não tenho que palpitar sobre isso. Eu não entendo mesmo, nem nunca vou querer entender. É o coração batendo. E... Do que nós estamos falando? Se você ainda frequenta o Corinthians. Então, eu ia com toda a família desde... meus filhos começam aí com 1 ano e 8 meses. Antes disso, eu acho que são muito crianças. Há 1 ano e 8 meses começam. Então, é uma família doente, fanática. Ninguém tem roupa verde lá. Nenhuma calcinha verde, uma filha minha tem nada. Agora, quando começou essa confusão toda, e para mim foi uma confusão muito dolorosa, pelo seguinte, porque se todos esses eventos desgraçantes tivessem acontecido com a oposição ao nosso partido no poder, eu estava lá brigando. Mas foi tudo cagada nossa. Tudo gente que nós colocamos pensando que era uma coisa e, no final, um desastre. Então, eu falei, se eu vou lá, dá uma confusão. Porque vem os que dizem, tem que fazer. Aí os outros dizem, você não apoia. Eu falei, não, olha, eu vou deixar de lado. Sinto muito. Eu espero que depois dessa eleição, do fim do ano, a gente volta a pacificar. Como foi quando o Andrés ganhou, junta todo mundo de bem do Corinthians se junte numa chapa e vamos começar outra vez. Aquela história, vai para o fundo e volta. O Corinthians não... O Delfim Neto dizia, o Brasil não cabe no abismo. Nem o Brasil, nem o Corinthians. Então, a gente vai dar a volta por cima, não tenho dúvida. E você falou da família no estádio. Você também tem uma história com o Felipe, goleiro, quando ele foi comemorar os 100 jogos, que você dá os ingressos para a família dele. Quem você encontra lá no estádio? Conta essa história. Essa eu não conheço, hein? Essa história para mim é inédita. Eu estava bem no começo. Então, eu estava criando eventos assim. E o Felipe fez 100 jogos. Então, convenci o Andrés a gente preparar uma placa. Uma placa de prata, o time todo se perfilar antes e tal. E era no Pacaembu, o jogo. A gente se concentrava num hotel lá na 23 de maio e eu passava lá de manhã, ver se está tudo em ordem em relação ao marketing. Passei lá, vi tudo. Aí veio o Felipe, todo humilde. Ele me disse, doutor, posso falar com o senhor um pouquinho? Eu falei, claro, Felipe, teu dia hoje. Ele disse, estou tão contente, doutor, que bom que o senhor resolveu me prestar essa homenagem. Mas, sabe, o senhor precisa me ajudar. Eu disse, o que foi? Isso não é. Veio minha família toda da Bahia e o seu André só me deu 2 ingressos. Eu falei, eu não acredito. Ele disse, não faz briga por causa disso. Eu estou tão triste. Chamei o cara lá que fica com os ingressos. Está aqui. Quanto você precisa? Uns 15 tá bom. Peguei 15 numerada, especial e tal. Falei, cara, desculpa, o Andrés não devia estar percebendo. Aí, chorou. E fomos... ele para lá, eu fui para o jogo. Quando eu entro no estádio, está entrando... Eu estou com o Andrés sentado no meu lado. Mas você é um sacana, hein? Eu, por quê? Você ia deixar a família toda do Felipe fora do estádio? Por quê? Eu falei, não, porque eu peguei e dei. Jura? Onde era? Eu falei, ali, no setor A, não sei quando. Ele disse, então faz uma coisa, dá um pulo lá e se apresenta para a família dele, legal. Manda meus cumprimentos em nome do Corinthians. Eu falei, legal mesmo. Peguei e fui lá. 15 putas.
Ah, meu Deus do céu! Que sacanagem! Ele voltou e falou, tá vendo? Aprende que futebol não é departamento econômico nem Ministério da Fazenda. Aqui o negócio é diferente. Outra dessas que ele me entubou todo, era assim, tinha o camarote do presidente e do lado era um camarote para os jogadores que estavam machucados ou que estavam suspensos. E eu tinha um neto, que naquele tempo ele devia ter uns 7 anos, doentemente fanático, um negócio horrível. Nem eu consigo aguentar o corintianismo do Felipe. Então, ele não só ia em todos os jogos, mas ele não ficava comigo no camarote. Ele pulava a mureta e ficava lá com os jogadores, fuxica com uma. Depois de 1, 2 anos disso, não tinha quem não conhecesse o Felipe e tal. E chegou a 6 meses de assinar o contrato com o Ángel, como é que é? Romero. O Andrés começou a negociação e ele disse, não, vamos esperar um pouco, um rato. E você sabe, se chega a 6 meses, ele pode começar a negociar contra o clube. Então o Andrés chegou e disse, está de sacanagem esse paraguaio. Não joga mais. Está suspenso. Vai treinar sozinho, não me enche o saco. Até assinar o contrato. Tá bom. Eu nunca me meti em futebol, né? Aí ele continua assistindo o jogo. Ele vai com a mulher, abraçava a gente e sentava o Romero lá na... Até hoje ele faz isso. Aí eu olhei aquilo, falei, porra, Andrés, que bonito. Bonito que é. Aí, acho que no 4º jogo dele escanteado, o Felipe, no meio do primeiro tempo, pula o murinho, vem para mim e diz, pô, avô, o que é? Coitado do Romero, está quase chorando lá. Ele disse que ele quer continuar no Corinthians e vocês querem ver ele pelas costas. Eu falei, pô, André, não sei o que é isso. Pô, vô, vai lá conversar com ele. Tá bom. Intervalo, pulei o murinho, sentei lá. E que passa? Não, se conversamos, nos arreglamos. O que é isso? Ah, bom. Aí, ó, diz pro teu empresário me ligar amanhã lá no escritório. Ligou, marquei uma hora. O cara espetacular. Super gente boa, transparente. Conversamos, até discutimos como devia ser o contrato. E ele disse, tudo bem. Falei, puta, então vamos fazer o seguinte, quarta-feira era um jogo importante na Arena. Você vem com o Romero, eu vou com o Duílio, já com uma minuta de... Não, uma versão final do contrato com tudo isso, a gente assina e anuncia na hora do jogo que você continua com a gente, pô, aquela festa. Aí, chegamos no dia do jogo assim, né? O Andrés ficava lá naquele saguão da entrada do CT, tá aí lá, sentadão dele, sem sapato. Ele diz, você por aqui? Ele disse, meu amigo, vim assinar com o Romero. E você veio assinar com o Romero? Apesar de você não acreditar, de achar que eu sou um babacão. Então, aí ele disse, aí o Roberto estava do meu lado. Não era o Roberto, Duílio. Duílio disse, cara, preparamos mesmo o contrato, está prontinho. Disse, vocês vão assinar com o Romero? Legal. Aí parou o carro do empresário ali bem na frente, entramos, cumprimenta todo mundo, fomos para a saleta para assinar o contrato. Aí o empresário leu, passou para ele, tá? E ele me diz assim, você me dá 10 minutos para eu fazer uma ligação para o meu irmão gêmeo, lá na China, para ele saber primeiro por mim? Eu disse, claro, pô, fica aí, conversa chegada, o telefone aí, você disse. E fui com o Duílio lá tirar pelo da cara do Andrés, né? Aí eu falei, e agora, bichão, como é que é? Cadê o fodão do futebol brasileiro que sabe tudo que vai acontecer e o pegadinho aqui não sabe porra nenhuma? Ele disse,
Aí o Luiz falou, essa vez foi mesmo, viu? O homem está lá assinando. Legal. Ele disse, pô, André, agora chega, né? Ele disse, se ele está assinando, quem são aqueles dois que eu estou vendo aqui pelo vidro indo para o carro? Os caras foram embora, mas nem para dizer tchau. Largaram o contrato em cima da mesa. Agora você me diz, quem ganhou com isso? Imagina se na Faria Lima acontece um negócio desse. O cara não chega perto do Itaim nunca mais. Mas maior. E aí, anos depois, eu vejo, Romero voltou para o Corinthians. Aí, né? Tá de brincadeira. É brincadeira. Eu quero que você conte uma história também, Rosenberg, quando você tirou dinheiro do seu bolso para pagar o salário do Marcelinho Carioca. Você está Tá preparado, puxando hein? os podres. Então, isso foi o seguinte. Em 97, aquela história que eu falei no começo do Banco Excel, o Corinthians estava numa draga fantástica. E eu nunca tinha chegado perto do Corinthians. Eu estava na minha corretora, trabalhando no mercado financeiro. E com 3 sócios. O Emir Capês, o Ibranheres e o Coxinha, o Rocha Azevedo, Edu. Um dia, o finado Ávila, J. Ávila, pede para a gente almoçar com ele. Nenhum de nós também conhecia. Fomos almoçar e ele disse, olha, eu estou aqui para explorar com vocês uma ideia maluca. Escola. Vocês assumirem um lado financeiro do Corinthians, vocês arranjam um patrocinador e o presidente da carta branca para vocês. Imagina o que é isso, né? É perguntar para macaco se ele quer ganhar uma fazenda de banana. Aí a gente olhou e disse, se o presidente repetir isso que está falando. Então marcou para a semana seguinte um outro almoço, do Alíbio veio lá. Eu do Alíbio disse, olha, eu não tenho mais nada, não tenho mais dinheiro, não tenho... se vocês conseguirem. E a gente era muito bem relacionado no mercado, eram clientes da consultoria. Resultado, convencemos o Excel a patrocinar. Mas assim, não só ele patrocinava a camisa, mas ele bancava todo o custo do departamento de futebol, as contratações, e só tinha uma condição. Nós 4 é que podíamos assinar cheque. O presidente e o tesoureiro do Corinthians não podiam. Eu falei, eu não tenho nem coragem de chegar no presidente para propor isso. Não tem problema nenhum. Grande ideia, ótimo. Vocês que se virem. Abre a conta no banco desde que eu receba a solução do meu problema. E assim a gente fez. E aí a gente funcionava meio que como um conselho, mas fomos distribuindo tarefas. Eu não gostava nem de chegar perto do futebol, então um ficou mais ligado no técnico, outro ficou, era o Nelsinho naquele tempo, outro ficou ligado mais ao financeiro mesmo. E para mim disseram, olha, nós estamos com um pepinaço aqui. Está na hora de renovar o contrato do Marcelinho. Então, você não é o negociador, vai lá negociar com o Marcelinho. Chamei o Marcelinho, conversamos. Trouxe ele para jantar em casa, com os filhos. Um ambiente delicioso. É uma fanzoca dele, né? Hoje eu fico pensando assim, que babaca. Como... Não tratava ele como funcionário de um clube onde eu era diretor. Então, aí discutimos salário, não sei o quê. Ele me disse, olha, isso aqui, esse é o meu número. Não, tudo bem. Fui no dono do banco. O dono do banco me disse o seguinte, olha, eu disse que é carta branca, mas pensa bem, se você pagar tudo isso para o cara, você vai aviltar a folha de salário. Os outros vão pedir aumento também. Aí nós não vamos ter dinheiro. Você quer afundar o time por causa do Marcelinho? Eu falei, não, tá bom, vou conversar com o Dualib, lá eu me arranjo. Fui no Dualib e disse, Dualib, nós estamos aqui com uma diferença de $50 mil. E, nós vamos ganhar o Marcelinho por 3 anos. Me ajuda, me arruma esses 50 mil. Ele olhou para mim e disse, eu pensei que aqui era você que arrumava dinheiro para mim. que você veio me pedir dinheiro? Falei, não é nada, só para ter... Nada, $50 mil aqui, não tem.
Aí fiz outro jantar, chamei o Marcelinho com a família. E canto daqui, tá. Aí vamos para o escritório. Fomos nós dois no escritório, as mulheres ficam lá conversando. Eu falei, Marcelinho, eu tentei. Aí 50 mil não tem jeito. Você baixa esses 50 mil. Ele disse, não, Luiz Paulo, eu fui muito humilhado aqui. Muito humilhado. E 50 mil é quase uma multa que eu estou cobrando do Corinthians. Marcelinho, não vai dar. Ele disse, não tem problema, eu já tenho clube. Eu tenho clube. A gente louco para dar virada. Começava o Paulista ali. Eu puxei o talão de cheque e fiz. Entreguei para ele, beijo. Aí resolvi, eu não vou contar nada para os outros, né? Que eu fiz isso. Mas, pô, os caras são amigos de infância. Cheguei no dia seguinte, teve a reunião que a gente fazia. Contei. Nossa, eu não apanhei aquele dia porque era muito amigo. Mas me disseram, você nunca mais chega perto de negociação com o clube. Você vai negociar com o Clube dos 13 os direitos de TV. Aí você pode fazer todas as suas gracinhas econômicas, mas você é muito porra louca para se meter em futebol. E aí passam-se 10 anos, e lá estou eu fazendo a mesma coisa com o Ronaldo. Mas aí eu tinha aprendido a lição. E daí não arriscou de novo, não deu outro cheque não precisa, assinado. nem do Corinthians. Rosenberg, olha, eu sei que tem muita história ainda pra gente contar, mas o nosso tempo aqui é curto para esse episódio. Então, quero muito agradecer por tudo que você compartilhou aqui com a gente. Você tá gostando aí, né? Aguarde que venha um segundo episódio, ele continuar, mas deixa aqui nos comentários tudo que você ainda quer saber. E até mais. Tchau, tchau.